Bom, primeiro, obrigada por me receber aqui na igreja, né? É uma alegria estar aqui, apesar de, confesso a vocês que para mim é um desafio, né? Eu sempre dou palestra na escola, quem me acompanha aqui sabe, mas na igreja é diferente. E eu quero dividir um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Este mês de setembro é um mês bastante significativo. Acho que todos vocês já ouviram falar de Setembro Amarelo, sim? E aí os psicólogos da igreja se reuniram e sentiram um desejo no coração de estar trazendo algo para vocês sobre as questões emocionais. Né? Como o Vanderlei disse, eu não sou psicóloga ainda, serei em breve, e eu sou pedagoga, tenho as minhas especializações, então, neste momento, eu não estou aqui falando para vocês como psicóloga, tá? É muito importante deixar isso bem claro. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu não sei se todos vocês sabem o porquê de Setembro Amarelo. Muito fala-se, né? Setembro Amarelo, mas o que significa isso, Setembro Amarelo? Então, vou contar para vocês um pouquinho da história de Setembro Amarelo, para que quando vocês ouvirem falar Setembro Amarelo, olha, já sei que foi por causa disso. É muito importante, irmãos, nós estudarmos, nós conhecermos a história do que há por trás de cada coisa, né? Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu em 1994, então aí há 28 anos, né? Lá nos Estados Unidos, e foi através da vida de um jovem de 17 anos, Mike M., que infelizmente ele tirou a sua vida. E ele tinha um Mustang 68 amarelo. Então, aquele Mustang que ele reformou ali fazia o maior sucesso onde ele morava. Então, quando ele faleceu, os seus pais e os seus amigos, eles fizeram vários cartões e colocou um laço, uma fita amarela. E eles distribuíram em toda a região ali para os amigos, com frases sobre como prevenir isso, sobre as questões emocionais, como uma pessoa pode se cuidar. E aquilo se espalhou de tal forma onde pessoas foram alcançadas. Aquela frase teve significado para alguém, para uma pessoa. Então, por isso do Setembro Amarelo, por causa desta fita. E aqui no Brasil, o Setembro Amarelo ele foi adotado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é algo sério. Nós falarmos sobre a prevenção ao suicídio é algo sério, porque muitas vezes nós não falamos sobre as nossas emoções. Nós falamos sobre, muitas vezes, cuidar do corpo, hoje está em alta, né? A gente vem para a igreja e a gente busca fortalecer o espírito e as nossas emoções. Isso é algo que precisa ser falado. Então, para preservarmos a nossa vida, primeiramente, é importante nós sabermos quem somos. Será que nós sabemos realmente quem nós somos? Hoje eu fiz uma pergunta para uma pessoa, quem é você? A pessoa falou, como assim, quem eu sou? Quem eu sou? Porque às vezes falar da gente não é algo, né, que não é comum. Deveria, mas não é comum. Eu comecei um processo de terapia há pouco tempo, e eu me recordo da primeira sessão que eu fui, a psicóloga perguntou assim para mim, o que te traz aqui? Aí eu falei, nada. Ela deve ter, porque você está aqui, né? Aí eu falei, nada. Daí ela falou, nada? Daí eu falei, nada, eu estou aqui porque na faculdade eles falam que a gente tem que fazer terapia. Então, estou aqui para fazer terapia. E fazendo terapia, eu descobri que como eu preciso da terapia.
né? É aquele momento onde eu posso falar para um profissional das coisas que eu estou sentindo, de como eu estou sentindo, sem ninguém me retalhando, sem ninguém me falando nada. É um momento de escuta que alguém profissionalmente vai estar trabalhando aquelas emoções. Então, é algo muito importante. Nós, irmãos, nós somos constituídos de espírito, alma e o corpo. Então, eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o corpo, a alma e o espírito, não é um só. Isso é muito importante ficar bem claro para nós. E chegou um momento que eu queria muito, gente. Esse momento eu queria muito. Tema de hoje, queria imitar o Vanderlei Onésio. Gente, queria muito. Tema de hoje, identidade. Eu vou no dicionário. Identidade significa, é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Então, gente, a identidade, eu coloquei ali uma identidade, porque ali tem uma síntese, né, de uma pessoa. Então, ali estão os dados, nome. Então, se eu perguntar para você assim, quem é você? Você consegue responder? Quem é você? Mas a nossa identidade não é só os nossos dados pessoais, nossa cor, nosso sexo, nosso nome, nossa idade, não é. A nossa identidade, ela é a nossa biografia, né? A nossa trajetória pessoal, a nossa representação social. O que é a nossa representação social? Quem você é? Eu sou uma professora. Hoje eu estou atuando como diretora. Essa é a minha representação social. Os atributos que os outros nos conferem. Se você perguntar assim, olha, você conhece a Leandra? Quem é a Leandra? Né? Isso também entra como a identidade nossa, que ela é uma marca, né? E na literatura norte-americana, olha que coisa interessante, o termo consagrado é self, correspondendo ao autoconceito ou uma autoimagem. Então, vamos pensar, né, que na hora que você faz pega o celular, você faz uma selfie. Você está tirando a sua foto ali, né? A sua autoimagem. Então, a pergunta desta noite é, quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você? Eu sou Leandra. Minha mãe se chama Marina, meu pai Luiz. Eu tenho 2 filhos, a Natália, linda, maravilhosa, está lá, ali atrás. O que mais eu poderia falar? Tenho os olhos castanhos, meus cabelos são castanhos escuros. Eu sou formada em pedagogia, como o Vanderlei falou. Sou pós-graduada em educação infantil. Também sou psicopedagoga. Eu estou cursando o 6º semestre de psicologia. Sou diretora do Colégio Fonte. E perguntei para uma pessoa que é muito chegada a mim, a Meire, me fala sobre mim. Porque eu falei, eu coloquei uma coisa aqui, mas eu acho que a minha filha vai dar risada, mas é porque eu acho. Sou amorosa, porém firme, porque eu não ia falar que eu sou brava. Concorda, Natália? Aí eu falei, Meire, eu sou amorosa e firme, né? Sou persistente. E tem uma área da minha vida que eu preciso muito, eu falo que eu estou em construção, que é a minha impulsividade. Eu já melhorei muito, muito. Quando eu ouvia, desde quando eu me converti, sobre Pedro, eu falava, meu Deus. E eu me colocava sempre no lugar do Pedro, falava, gente, mas se fosse eu cortava as 2 orelhas. É uma coisa assim, né? Então, assim, eu estou trabalhando a minha impulsividade. Então, a gente precisa se conhecer, saber quem nós somos, as nossas limitações. Então, eu pergunto para você, você sabe quem você é? Né? Você conhece as suas limitações? Sabe por que é importante você se conhecer? Porque
Muitas vezes, isso não é pouco que acontece. Algumas pessoas, elas tentam falar para você quem você é. E é diferente de alguém falar assim, olha, você conhece a Leandro? Conheço, a diretora do Colégio Fonte? Ah, conheço. É diferente de alguém, e geralmente a gente próxima, querer denegrir você e querer falar que você é aquilo que você não é. Então, algumas frases assim, que vocês com certeza já ouviram. Espero muito que não tenha sido na vida de vocês. Mas se a gente não ouviu na nossa vida, a gente já ouviu alguém falar. Você é burra. Eu já ouvi pai falando isso para criança. E criança reproduzindo isso para mim. E eu falo, não, como assim você é burro? Você não é burro. Você é muito inteligente. Isso não dá uma tristeza? Uma criança falar isso para você? Mas tem gente que fala para o outro. Você é burra. Você não entende nada disso. Fica quieta aí porque você não sabe falar. Ou, principalmente as mulheres, seu lugar é na cozinha. Quem disse que o lugar de mulher é na cozinha? Mas tem gente que fala. Outra coisa, você não quer se comparar com essa pessoa, né? Pelo amor de Deus, olha bem para ela. Fazendo uma comparação. Outra, isso acontece geralmente com os irmãos. Olha seu irmão, perfeito, faz tudo. Dá para você aprender com seu irmão? Outra, não esquece de onde você veio. Olha o lugar onde você veio. Você não vai conseguir. Jamais isso você não vai conseguir nunca. Quem você pensa que você é? Ou, quero ver você viver sem mim. São frases muito comuns para poder estar, na verdade, reprimindo. Isso abala o emocional de qualquer pessoa, né? Então, eu fico pensando assim, quando a gente não se conhece, isso abala tanto, que muitas vezes isso trava a nossa vida, de uma tal maneira que pessoas às vezes não conseguem nem reagir. Por isso que é muito importante, primeiro, nós sabermos quem nós somos, mas o principal de tudo isso é você, sou eu, a gente saber quem Deus fala que nós somos, quem nós somos em Deus. Isso é tão importante, porque, meus queridos, eu sou única. Que bom, né? Que bom que não tem duas Leandro. Sou única, não tem ninguém igual a mim. A minha digital, ela é única. A sua digital, ela é única. Olha que Deus perfeito. Você olhar assim a grandeza de Deus e saber quantas pessoas existem no planeta Terra. E todas as pessoas, cada uma tem uma digital diferente da outra. Não é muito, parece que não chega nem no nosso entendimento, né? A primeira vez que eu andei de avião, eu estava morrendo de medo, passei mal, estava com muito medo. A Meire estava comigo ali. Eu implorei para ela, falei, Meire, pelo amor de Deus, vamos de ônibus. Ela falou assim, a nossa amizade acaba aqui, vai você de ônibus e eu vou de avião. E eu fui. Eu estava com muito medo, mas quando eu estava lá em cima, e eu olhei para baixo assim, ó, eu falei, gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem já teve essa experiência de andar de avião vai saber o que eu estou falando. Porque as casas ficam desse tamanhinho. E aí você olha assim, eu falo, que coisa, né? A plenitude, a grandeza de Deus. E é esse mesmo Deus que fala sobre você. É esse mesmo Deus que fala quem você é. Não importa o que o seu pai falou, não importa o que sua mãe falou, não importa o que o seu marido ou sua esposa falou, não importa os acontecimentos. Nós temos um Deus que cuida de nós. E é muito bonito de ver que quando nós tivemos um encontro com Jesus, o Senhor ele nos trouxe algo muito valioso.
que Ele nos trouxe a identidade dEle para nós. E isso precisa estar muito claro na nossa vida. Então, não é mais aquela menina que morava lá. Não sou mais eu, Leandra, né? Eu em Aparecida eu tinha um apelido de Leca. Todo mundo, é difícil você ir em Aparecida e falar Leandra, alguém vai saber quem é. Não vai saber. Eu sou conhecida lá como Leca. Então, mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu ouvi da pessoa que estava me discipulando, ele falou assim: a partir de hoje eu te chamarei pelo nome. Eu me recordo disso. Ele falou assim: você é Leandra, Deus te deu um nome. Mas hoje Deus coloca uma identidade em você, que não é mais você, é a identidade dEle. Então, a partir de agora, você está revestida do poder, da autoridade de Deus. Nós somos revestidos do poder e da autoridade de Deus. Então, a identidade que nós temos hoje é a identidade de Deus. Teve uma vez, vou contar os causos aqui, né? Teve um dia que eu estava passando um momento muito difícil no meu casamento, e eu estava saía para andar de carro. E eu estava chorando muito, falei, gente, eu vou parar. O meu destino era a casa do Vanderlei e da Eloíde. Eu estava chorando muito, falei, vou parar esse carro aqui, que eu vou bater esse carro a qualquer hora. Só que eu parei na rua. Só que na hora que eu parei, aí eu falei assim, gente, eu vou lá na casa deles, atormentar, atormentar os pastores? Não vou nada. E aí eu estava chorando ali. Eu não tenho o hábito de fazer isso, tá, gente? Eu tenho para mim que nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Eu tenho o hábito de leitura da palavra todos os dias. Eu insisto com os meus professores, eles gostam de fazer devocional todos os dias. E tudo bem ler Pão Diário e qualquer outro devocional. Mas eu falo, nós vamos ler a palavra também. É a palavra, nós precisamos ler a Bíblia. Então, eu tenho esse hábito que eu gosto de estudar. Mas nesse dia, eu estava chorando. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Quando eu fui até a casa dos pastores, eu estava querendo ouvir uma palavra. Mas aí antes, eu estava na rua com o carro e eu falei, eu quero ouvir uma palavra tua. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, caiu em Isaías 54, que foi um divisor de águas na minha vida. E o Senhor, dentre tantas outras coisas, depois se você quiser conhecer uma passagem muito bonita, mas falava assim para mim, não tenha medo, Leandra, não tenha medo, você não será envergonhada, pois eu, o seu Criador, sou teu marido. E dentre tantas outras coisas. E aquilo foi assim, eu quase saí correndo de medo na hora que aconteceu isso, né? Imagina você pegar a Bíblia ali, eu pedi uma palavra para o Senhor, mas na hora que eu li aquilo, socorro! O que eu estou ouvindo, né? Mas era amor de Deus. Era Ele falando quem Ele é na minha vida. Calma, filha, calma. Estou aqui, calma. E eu nem cheguei na casa do Vanderlei, fui embora para minha casa. Então, o que a Bíblia diz para nós, quem nós somos, o que a Bíblia fala? Eu quero ler muitos versículos com vocês agora, tá? Vou ler vários. E esses que eu coloquei aqui, não é 10% do que a Bíblia fala. Nada. Mas eu quero ler alguns com vocês. Vou aumentar aqui. Salmo 139, 13 diz assim, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. O Senhor criou você. Sabe disso, né? Salmo 139, 16 e 17 diz assim, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. 1 Pedro 2, 9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Olha tudo que o Senhor fala, para nos fortalecer. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha esses versículos falando sobre a identidade de Deus em nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É a identidade de Deus em você, meu querido. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Agora nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Mais versículos. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Identidade de Deus em nós. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha só, a Bíblia está falando que mesmo que a sua mãe se esqueça de você, ou se esqueceu de você, ele não se esquece. Eu tive o meu pai muito ausente da minha vida, mas Deus sempre se revelando para mim, falando: Leandra, você é minha filha, eu estou aqui, o papai cuida de você. O papai cuida de você, então não importa as coisas que se passaram. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Isso mexe comigo, você imagina? Olha aqui, gente. Olha isso. Fala, Deus conhece tudo, sabe tudo, conta tudo. Olha que Deus poderoso, como Ele cuida de mim. E tem mais. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quando nós estamos com medo, não é gostoso, não é confortável a gente ouvir uma palavra dessa? Você saber assim, nossa, Deus vai cuidar de mim. Ele é o meu Senhor e Ele vai cuidar de mim. Outro versículo. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Então é a paz dEle. Não é a gente buscar a paz. É a paz dEle. Ele que vai deixar a paz para nós. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Olha quanta coisa, gente, olha quanta coisa. Deus cuida de nós nos detalhes, é nos mínimos detalhes. E poderia ficar aqui a noite inteira falando os versículos para vocês. Tem muita coisa, né? Mas tem a nossa parte. Sabia que tem a nossa parte? Tem a parte de Deus e tem a nossa. Porque muitas vezes nós queremos algo assim sobrenatural. Deus pode fazer. Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas tem a parte nossa que é muito importante. E aí eu pergunto para você, você está se cuidando? Será que você tem cuidado da sua área emocional? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado do seu espírito? Porque nós somos um ser completo. Você tem esse cuidado? De verdade? Uma palavra muito usada hoje, né, inteligência emocional. Nossa, quero ter inteligência emocional, ou nós precisamos ter inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional?
Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. Será que você faz isso? Aquilo que eu contei para vocês da terapia é mais ou menos isso. É nós buscarmos a nossa inteligência emocional. De você conseguir falar, de você conseguir avaliar aquilo que você está sentindo. Assim como a capacidade de lidar com eles. Porque nós precisamos identificar aquilo que a gente sente. E aí? Eu sei, estou com raiva aqui, ó. Identifiquei que eu estou morrendo de raiva. O que eu vou fazer com isso? Vou sair socando todo mundo? Não, isso não é ter inteligência emocional, né? Então, a partir do momento que nós identificamos algo, o que eu vou fazer com isso? E é tão bom quando a gente começa a buscar isso, porque isso é uma busca de exercício. A inteligência emocional literalmente é uma busca de exercício. Eu vou falar para vocês como. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora, que está dentro da inteligência emocional, que é a prática da gestão da emoção por meio do autocuidado. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é do autocuidado diário, porque muitas vezes a gente se cuida às vezes, de vez em quando. Não, o autocuidado diário. São coisas simples que nós precisamos fazer para que a gente viva bem. Então, seu corpo, a sua mente e suas emoções têm muito a dizer. Por isso é preciso reconectar-se com o Criador. Esse é o primeiro passo para desenvolvermos o autocuidado. O autocuidado diário. Sabe por quê? Porque no momento em que nós estamos fragilizados, você precisa conhecer a palavra. Você precisa, eu insisto demais com as crianças ali, e depois que eu saio da aulinha, eu já corro atrás das mães. Por favor, você pode mandar a Bíblia para o seu filho? Tem como ser a Bíblia ainda de papel? Traga aqui, eu estou ensinando a criança a buscar o capítulo, o versículo, e ali eu insisto. Nós precisamos ler, gente, nós precisamos ler. Não podemos ficar só no culto de domingo e no culto de quarta. A gente precisa conhecer quem é o nosso Criador, o que Ele tem para nos dizer, como é que eu vou saber enfrentar as situações da vida? Que não é fácil para ninguém, né? Ou é? Não é. Mas nós precisamos desse autocuidado. Mas então, o que é autocuidado? O autocuidado é a habilidade emocional que promove o olhar para si mesmo, com cuidado e afeto. Você tem olhado para você com afeto? Olhado mesmo, olhado para você com afeto, como você deve se cuidar, porque às vezes a gente cuida tanto de pessoas, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida da esposa, a gente cuida de pessoas, e às vezes a gente esquece de se cuidar, de olhar para você como deve ser olhado, com muito afeto. É uma forma, o autocuidado é uma forma de nutrir seu organismo como um todo, o corpo, a mente e a alma. Vamos fazer um exercício assim, agora. Lá em Lamentações 3, de 21 a 25, o versículo lá fala assim, num pedaço. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória agora aquilo que te faz feliz, aquilo que você gosta de fazer. Puxa, isso me traz felicidade. É muito gostoso quando eu estou fazendo isso. Coisa simples, viajar. Eu falei viajar porque assim, eu adoro viajar. Gente, quando fala para mim ir para Ubatuba, eu já estou assim, ó. Estou indo para Ubatuba. Se eu estiver muito agoniada, se eu pegar o caminho da serra, eu amo a praia, eu amo a praia. É uma conexão, assim, eu vejo Deus nas águas, assim, eu amo praia. Então, eu gosto muito, isso me deixa muito feliz, muito feliz. Pensa em algo que te deixa muito feliz. Você sabia que o autocuidado, ele traz benefício à sua saúde? Olha lá, os benefícios do autocuidado. Desintoxica o corpo e a mente. E quem escreveu isso foi um psiquiatra, tá, gente? O Dr. Augusto Cury. Estimula o desenvolvimento da autoestima, aprimora
o amor próprio, aumenta a autoconfiança, diminui custos com a saúde, aumenta a energia vital, expande a consciência e o olhar para si mesmo. Então, a prática do autocuidado, ela é muito benéfica para nós. E a gente não faz. A gente pensa que a gente faz, mas a gente não se cuida como nós deveríamos nos cuidar. E é muito interessante, nem por nós, mas a gente pensar que, assim, tem pessoas que dependem da gente, né? A gente precisava se cuidar mais. E, é claro, a gente precisa primeiro começar a se cuidar por causa de nós mesmos. Então, eu quero falar para você essa noite, tenha um caso de amor consigo mesmo. E eu vou falar aqui sobre 5 tipos de autocuidado que você vai sair daqui craque e você vai exercitar. Amém, igreja? Você vai exercitar, porque eu, como uma boa professora, eu trouxe tarefa. Você vai fazer na sua casa a tarefa e você vai começar, e depois eu vou cobrar a tarefa e você vai começar a exercitar. Primeiro, autocuidado emocional. Olha lá o que diz em Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Quem consegue? Quando se trata de saúde emocional, gente, é assim, é a mesma coisa. Saúde emocional igual saúde das nossas emoções. Isso, precisamos cuidar das nossas emoções. Nós podemos e é inevitável. Nós sentimos tristeza? Sentimos. Nós não sentimos o tempo todo alegria. Nós erramos? Sim ou não? Erramos bastante. E tudo bem se você errou. Erra mesmo. Nós temos dias ruins? Temos dias ruins. Mas, se você errou, o que é mais importante de tudo isso? É o que você vai fazer com o seu erro. Isso que é inteligência emocional. Então, esse autocuidado emocional é isso. É eu saber que eu estou vivendo um dia triste, mas espera aí, um dia de cada vez. Está tudo bem eu ficar triste hoje. Então, hoje eu vou chorar. Eu não vou falar com ninguém. Hoje eu não estou bem. E está tudo bem eu estar assim. Estou triste, estou triste. Eu estou nervosa. Esse momento não vai ser melhor você falar principalmente com quem você está nervoso. Isso é inteligência emocional. Esses tempos atrás, teve uma pessoa que veio falar comigo, e a pessoa fez assim, ó. Na hora que fez assim, a Leandra, que é calminha, fez assim. E eu lembrei, Leandra, você está no ambiente do seu trabalho. E eu fiz assim. Segurei a minha mão, porque a minha vontade era de socar. A gente tem essa vontade. Mas eu não posso, gente. Não posso, vamos sair socando todo mundo? A pessoa está se perdendo, vou perder junto. A gente tem essa... Não sei se vocês, eu tenho. Então, mas não posso, preciso ser inteligente emocionalmente. Então, autocuidado emocional. Você precisa exercitar isso. Começa dentro da sua casa. Você vai ter bastante trabalho lá. Então, começa isso. Começou uma situação ali, sai. Vai para lá, não fala. E, enfim, é isso. É o primeiro exercício. Fácil esse exercício? Fácil? Mas você consegue. Outro autocuidado que nós precisamos ter, ficar atentos, o autocuidado físico. Hoje é moda, né? Cuidar do corpo e tudo mais. Mas nós não precisamos cuidar do corpo porque só para poder ficar bonito e forte. Não é isso. Existe a sua saúde que precisa se cuidar. Você tem feito ginástica? Eu não tenho. Eu estou falando toda segunda que eu vou começar. Mas eu preciso fazer ginástica. Eu preciso me cuidar. Então, é outro desafio que eu quero que você coloque na sua agenda. É o autocuidado físico. Começa, gente. Começa alguma coisinha. Começa a caminhar, começa
já passou da hora, você precisa. Eu fui fazer exame de sangue, olha que eu me considero uma pessoa magra, né? Fui fazer exame de sangue, colesterol alto, umas coisas assim, deu tudo alterado. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso? E a minha médica falou, Leandra, tá quase, tá? Não se apavore, mas o que você precisa? O que ela falou, gente? Você precisa fazer exercício físico. Na hora que você começar, isso aqui some. Então, gente, precisamos cuidar, o autocuidado físico. Terceiro, autocuidado mental ou intelectual. E aí a Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente está cheia de enganos e princípios falsos, que não nos permitem ver as coisas como Deus vê. Precisamos renovar a nossa mente. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Vanderlei aqui em cima falando que nós precisamos estudar, incentivando os jovens aos estudos. Em casa eu falo mesmo, esses dias eu estava falando para o Lucas, para o Leandro, vai, estuda. É importante. Algumas coisas que nós somos ignorantes, porque não sabemos, e nós somos enganados. Então, nós precisamos conhecer a história, a origem. O que Deus fala disso? Então, assim, várias coisas que estão sendo ensinadas para nós, para os nossos filhos, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando. Aí, na nossa casa não tem mais oração, na nossa casa não tem mais palavra, e a gente vai deixando. E aí, a nossa mente não está sendo renovada, nem na palavra, nem em livros. Quem aqui está lendo? Não precisa levantar a mão, não. Precisa ler, gente. Precisa ler. Pega um livro, vai ler. Eu, fazendo faculdade agora, é um desafio para mim. Eu trabalho muito. Então, eu fico na escola, eu saio da escola, às vezes 15 para 7, e eu entro na faculdade às 19 horas. Então, eu saio pouquinho, 15 minutos antes, bato lá na Unisal, minha aula é presencial, e é um monte de coisa para ler. É um monte de coisa. É muito estudo. E eu pego o meu final de semana. Aí a minha desculpa poderia ser assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas eu tenho tempo. Eu só preciso organizar meu tempo. Né? Então, assim, não deixa de ler, gente. Não deixa de ler. A Bíblia, principalmente. Qual que foi o primeiro autocuidado? Fazer isso com os alunos aí, né? Qual foi o primeiro autocuidado? Inteligência emocional, o autocuidado emocional. Qual foi o segundo? O físico, muito bem. E o terceiro? Muito bem. E o quarto, autocuidado espiritual. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 5, 18 e 20. Esse versículo fala muito ao meu coração, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Pelo amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eu acho fantástico esse versículo, porque eu fico imaginando assim, olha, nós tivemos um encontro com o Senhor. Nós tivemos um encontro maravilhoso com Deus, e nós fomos transformados pela identidade do Senhor. E olha o que a palavra fala, gente, que o Senhor, Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, o Senhor, Ele se reconciliou conosco, e agora Ele falou assim: Luciene, olha aqui, está aqui, querida, vai lá, fala para outro. E aí Ele fala assim, olha, eu confiei, Ele confiou a nós isso. Então, isso não é pouca coisa.
Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Então, dar aula para criança ali é, para mim, assim, maravilhoso, né? E as crianças têm muitas curiosidades sobre céu, inferno. Aí eu vou para o céu, vou para o inferno, o que vai acontecer comigo? Quem não aceitar Jesus, para onde vai? E essas coisas todas, né? E eu um dia falando para uma criança, olha a importância de nós que conhecemos a palavra, a gente anunciar o Evangelho. Nós precisamos anunciar. Deus distribuiu muitos dons na igreja, muitos dons. E é claro, é muito mais fácil eu ficar sentada quietinha ali, quietinha, só ouvindo. Deixa o Vanderlei e Eloíde pregar ali o sábado e domingo deles, deixa eles, eu vou ficar ali quietinha. É muito fácil. Eu fico num lugar muito confortável. Nós ficamos. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para fazer com que outros se reconciliem com Ele. É ide. O Senhor precisa de nós, dos nossos braços, para pregar a palavra. Então, e olha que interessante, isso entra num autocuidado para a nossa vida. Isso é um autocuidado conosco. Então, quando você cuida de outro, Deus cuida de você. Então, não deixe esse autocuidado espiritual. E o último é o autocuidado social. Um desafio para muita gente, né? E a Bíblia diz assim em Salmos 133:1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu sei que é desafio, porque tem gente que é difícil. Mas tem gente que é difícil ao meu olhar. E eu posso ser difícil ao olhar de outras pessoas, né? Nós não somos tão bons assim quanto nós achamos. Então é olhar para o outro e ver assim, qual é a dificuldade dessa pessoa? Como é bom você, no momento de dificuldade, você poder saber que você tem alguém para você contar. Isso fortalece laços. Você pode chorar perto de uma pessoa e saber que não vai ter julgamento na sua vida. Você pode estar na igreja e saber que vai ter gente sim que vai pegar sua mão e vai te ajudar. É muito ruim quando você se sente só. Então, é um autocuidado que você precisa ter. E se você tem dificuldade nessa área, você precisa fazer o quê? Exercitar. Você não precisa conversar com a igreja inteira. Não precisa. Busca uma pessoa que você tem um pouco mais de afinidade. Aí depois você pega outra. Aí depois você conversa com outra. A gente precisa ser mais sociável. Eu me recordo um dia que eu fui chamada no gabinete pastoral. E o Vanderlei me disse assim, Leandro, tem uma reclamação de você. O que foi? Ele falou, tal pessoa falou que você não conversa com ela. Daí eu falei, quem é tal pessoa? Quem é tal pessoa? Aí ele falou, fulano, senta ali. Eu falei, não conheço tal pessoa. Eu não sei quem é tal pessoa. Eu falei, não faz isso comigo. Por isso que eu já saí da portaria, gente. Eu sou péssima para guardar imagens assim. Se a pessoa não conversou comigo várias vezes. Aí eu falei assim, Vanderlei, diante de Deus, eu não sei quem é a pessoa. Aí ele me falou onde a pessoa estava. Ele falou, da próxima vez eu vou falar para você onde está, você vai lá e cumprimenta ela. E aí ele fez isso. E acreditem se quiser, a hora que eu vi a pessoa, eu falei, não sei quem é a pessoa. Eu não sabia quem era a pessoa. A pessoa me conhecia. Às vezes dou algum estudo aqui, ou sei lá, me conhecia. Mas eu não sei quem é a pessoa. Mas se aquilo é importante para ela, tá tudo bem. Aí eu cheguei, oi irmã, tudo bem com você? Ela me abraçou, feliz de você falar comigo, amém. É isso. É isso. Então, é para o outro, você precisa ter relacionamentos, você não pode estar só, principalmente na igreja. Você não pode estar só. E foi bem rapidinho, né? Não demorei. Estava preocupada com a questão do meu tempo. Eu ia dar uma atividade aqui na igreja, mas eu achei melhor que vocês façam isso em casa, tá? Eu quero deixar 2 atividades com vocês. Uma
é que tudo que nós ouvimos aqui nós precisamos colocar em prática, porque senão é só mais um conhecimento. Nada vai adiantar, nada. Então, eu quero que você vai receber uma folha agora, essa folha aqui. Aqui tem um testezinho assim, ó, para saber se você está se cuidando, se você está dormindo bem, enfim, você responda e aí lá vai estar escrito assim depois. Se você respondeu mais a questão A, significa que você tem que fazer isso, mais a questão B ou mais a questão C. Simples. Mas a tarefa que eu quero deixar para vocês é que nesta folha que você vai receber também tem um campo para você colocar 7 coisas que você deverá fazer nesta semana. Você pode começar amanhã. E aí você vai terminar na quarta-feira que vem. 7 coisas que você vai fazer sobre autocuidado. A minha sugestão é que você faça algum exercício, um de cada autocuidado. Essa é a minha sugestão, mas não necessariamente precisa ser. Mas faça aquilo que você vai conseguir executar. Não adianta você colocar lá, eu vou correr 2 quilômetros. Mentira, você não vai correr nada. Então, faça aquilo que você vai conseguir realmente. Então, coloca coisas simples. Olha, um autocuidado emocional. Quando aquela pessoa me irritar, eu vou ficar quieta. Pronto, já vai ser um exercício. Outro exercício. Vou fazer uma caminhada daqui até outro lugar. Ou o cuidado físico pode ser, vou beber tanto de água. Coisa simples, gente. Vou cantar uma música, isso me deixa feliz. Mas você, todos os dias, você vai se lembrar de você. Essa que é a que eu gostaria de deixar esse desafio. Todos os dias, você vai olhar para você vai olhar para o espelho e vai falar assim: eu sou importante. Deus me criou com um propósito. Eu preciso cuidar de mim. E aí eu queria saber se vocês aceitam esse desafio. Não se esqueçam, você vale ouro. E é isso que eu queria trazer para vocês nesta noite. Queria orar com a igreja.